Muito bem-vindo à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vou falar sobre o IVA, operações triangulares. O que são operações triangulares e como é que uma empresa portuguesa declara na declaração periódica do IVA e na declaração recapitulativa as operações triangulares? A matéria do IVA é uma matéria desenvolvida nos cursos práticos da Certform. Na página da Certform, em e-learning e live streaming, pode consultar toda a oferta formativa da Certform, atualmente nas modalidades de e-learning e de live streaming. A matéria do IVA é uma matéria desenvolvida particularmente no curso prático de Fiscalidade IVA, também no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, TSU, IVA, IRC, Impostos Diferidos, e ainda no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Aqui a fiscalidade envolve neste curso um desenvolvimento prático do IVA, bem como do IRC. Também, ao nível do Orçamento Geral do Estado, os cursos da Certform, do ponto de vista da fiscalidade, estão todos atualizados de acordo com o novo Orçamento Geral do Estado. Vamos então começar com a temática de hoje, o IVA nas operações triangulares. Bom, vejamos o seguinte exemplo, retirado aqui de um dos manuais do curso prático de IVA. O exemplo número 1 relativo a exemplos de operações triangulares. A empresa A é uma empresa portuguesa, vende peças para veículos automóveis à empresa B, que é uma empresa francesa. E esta empresa é um sujeito passivo de IVA registado em França. E a empresa, eu aqui neste caso, vou-me colocar na perspectiva da empresa portuguesa. E na perspectiva da empresa portuguesa, que vende peças de veículos automóveis a uma empresa francesa, nós emitimos a nossa fatura número 778899 no valor de 100 mil euros. Uma empresa portuguesa, quando vende a uma empresa sujeito passivo de IVA francesa, a empresa portuguesa está a fazer uma transmissão intracomunitária, uma transmissão de bens, porque estamos a falar de peças para veículos automóveis, sendo a origem em Portugal, destino França, portanto, na perspectiva da empresa portuguesa, uma transmissão intracomunitária. Agora, estas peças que a empresa portuguesa vende à empresa francesa, elas são adquiridas pela empresa portuguesa a uma empresa fornecedora da Alemanha. Nós, para vendermos as peças à França, tivemos que comprar essas mesmas peças à Alemanha e, concretamente, à empresa C, que é a empresa alemã, que também é um sujeito passivo de IVA registado na Alemanha. E por termos comprado estas peças ao fornecedor alemão, ele emitiu-nos a sua fatura número 334455 no valor de 80 mil euros. Portanto, uma empresa portuguesa, quando compra mercadoria a uma empresa alemã, está a fazer uma aquisição intracomunitária. A origem é na Alemanha, o destino da mercadoria é Portugal. Aquisição intracomunitária. As peças são enviadas diretamente da empresa C, da Alemanha, para a empresa B, de França.
evitando demoras e gastos com transporte da Alemanha para Portugal e de Portugal para a França. Vamos ver isto num esquema. Em primeiro lugar, eu queria dizer que estamos perante 3 sujeitos passivos de IVA. Um sujeito passivo à empresa portuguesa, outro sujeito passivo à empresa francesa, sujeito passivo registado em França, e outro sujeito passivo registado na Alemanha. Ou seja, nós, através dos números fiscais destes sujeitos passivos, a empresa portuguesa verificou a validade do número para efeitos fiscais através do sistema VIES. O sistema VIES podemos sempre aceder via online e começar por inserir o Estado-membro e o número de IVA para aferir sobre a validade do mesmo. Portanto, eu vou considerar que os números são válidos tanto do ponto de vista do nosso cliente, a empresa francesa, como do ponto de vista do nosso fornecedor, a empresa alemã. Estamos então perante 3 sujeitos passivos de IVA nos seus respectivos países da União Europeia. Deste modo, tendo em consideração que todos os números fiscais são válidos e que estamos perante 3 sujeitos passivos, vamos ver esquematicamente aquilo que nós temos aqui neste exemplo. O que nós temos pode-se resumir ao seguinte. Temos uma empresa A, que é uma empresa portuguesa, que vai vender peças automóvel a uma empresa B, que é uma empresa francesa. Este mecanismo da venda de A para B, da empresa portuguesa para a empresa francesa, seria uma transmissão intracomunitária. No entanto, para vender estas peças, nós, a empresa portuguesa, vamos ter que as comprar à empresa alemã, que é a empresa fornecedora. E, portanto, nesta perspectiva, a empresa portuguesa, ao comprar as peças à empresa alemã, a empresa portuguesa está a realizar uma aquisição intracomunitária. Existe aqui o documento Nossa Fatura 778899, que nós vamos ter que emitir à empresa francesa, e da empresa alemã nós recebemos a sua fatura 334455 pela aquisição intracomunitária destas mesmas peças. A questão que se coloca é a seguinte. Ora, se a empresa portuguesa vai vender peças à empresa francesa, mas vai ter que as adquirir à empresa alemã, não será muito mais fácil e não podemos poupar bastante do ponto de vista de transporte se as peças forem diretamente transportadas da empresa alemã para a empresa francesa? É que se isto não acontecer, o que teria que acontecer era o seguinte. A empresa portuguesa compra as peças à empresa alemã, a empresa alemã envia as peças para a empresa portuguesa e depois a empresa portuguesa tem que proceder ao transporte das peças para a empresa francesa. É muito mais rápido se as peças forem imediatamente expedidas da Alemanha para a França. Isto é aquilo a que se chama uma operação triangular. Ou seja, eu agora vou explicar, do ponto de vista da nossa legislação, do RITI, o regime do IVA nas transmissões intracomunitárias, o que é uma operação triangular. De qualquer forma, estamos a perceber que estamos aqui perante um triângulo. Esquematicamente, isto é uma operação triangular. E a operação triangular verifica-se porque, neste caso, para evitar mais demoras, para poupar em termos de gastos de transporte, as peças vão ser imediatamente expedidas da Alemanha para a França. Conforme eu coloco na resolução, temos o seguinte. Então, sistematizando, uma empresa portuguesa
que é o sujeito passivo de IVA, é um sujeito passivo de IVA, tem como atividade a venda de peças para veículos automóveis. Um dos seus clientes é uma empresa francesa, sendo sujeito passivo de IVA em França, e nós verificamos o número fiscal de IVA através do sistema VIES, como eu já referi, que fizemos essa mesma confirmação, e confirma-se que é um sujeito passivo de IVA, bem como a empresa alemã. Emitimos a nossa fatura por esta transmissão intracomunitária no valor de 100 mil euros. No entanto, o fornecedor das peças é a empresa alemã C, que é um sujeito passivo de IVA registado na Alemanha e que também fizemos a confirmação do seu número fiscal. E as peças poderão ser entregues diretamente em França, evitando assim demoras na entrega e mais custos de transporte. A empresa alemã emitiu-nos a fatura 334455 por esta aquisição intracomunitária. Estamos aqui sempre na perspectiva da empresa portuguesa, no valor de 80 mil euros. Esta operação não incorre em nenhuma ilegalidade. Pode-se aplicar o artigo 14 do RITI? Quais os documentos a emitir para esta transação? Se não for possível, a mercadoria terá de vir forçosamente a Portugal para depois ser enviada novamente para a França? Bem, temos aqui estas questões que vamos dar a seguinte resposta. Nesta situação, estamos na presença de um sujeito passivo nacional que efetua aquisições de bens a países da União Europeia, Alemanha, aquisição intracomunitária. Mas os bens não entram em Portugal, seguindo diretamente da Alemanha para França, para serem vendidos a um cliente francês, que é um sujeito passivo de IVA registado em França. Exatamente como o nosso esquema. Nós vamos adquirir as peças à empresa alemã e elas vão ser imediatamente transportadas da Alemanha para França e não vêm a Portugal para depois Portugal fazer o transporte para França. E assim vai-se poupar bastante tempo e também, obviamente, vamos poupar os custos relacionados com os transportes que seriam de Alemanha para Portugal e depois de Portugal para França. Assim vai diretamente da Alemanha para França. Podemos estar perante uma operação triangular, quando os três intervenientes são sujeitos passivos em Estados-membros diferentes. Correto, são Portugal, França, Alemanha. De acordo com o artigo 8º do RITI, que é o regime do IVA nas transmissões intracomunitárias, as operações triangulares são definidas pelo facto de o circuito documental, ou seja, a faturação, não acompanhar diretamente a movimentação física dos bens, sendo que os intervenientes estão estabelecidos em países comunitários. É exatamente o que acontece aqui. Ou seja, o circuito documental não acompanha diretamente a movimentação física dos bens, porque aquilo que nós pretendemos é que os bens sigam diretamente do fornecedor para o cliente. E o fornecedor aqui da nossa empresa portuguesa, a Alemanha diretamente para França. É precisamente o que acontece aqui. Estamos perante uma pura triangular, quando os três intervenientes sejam sujeitos passivos em três Estados-membros diferentes. Neste sentido, temos que considerar o Estado-membro 1, o sujeito passivo, que é a empresa A, Portugal. Estado-membro a quem são faturados os bens. Efetivamente, os bens são faturados ao Estado-membro 1, que é Portugal, à empresa portuguesa, pela empresa alemã, na aquisição intracomunitária. Estado-membro 2, que é o sujeito passivo, a empresa C, Alemanha, Estado-membro de saída dos bens. Efetivamente, é daqui da Alemanha que saem os bens e saem diretamente para a França.
E Estado-membro 3, sujeito passivo a empresa B, França, Estado-membro de chegada dos bens. Efetivamente, a chegada dos bens, o destino dos bens é a França, através da empresa B. Neste caso, desde que a empresa A, que é a empresa portuguesa, e nós estamos aqui mais uma vez numa perspectiva da empresa portuguesa, faça prova que os bens foram transmitidos a B, que é a empresa francesa. O nosso objetivo é que os bens sejam vendidos a B, a empresa francesa, e na fatura a emitir a este, ou seja, na fatura que a empresa portuguesa emite à empresa francesa, a nossa fatura 77,88,99. Faça, e na fatura a emitir a este, o designe como devedor do imposto, não é passível de tributação a aquisição intracomunitária desses bens, nos termos do artigo 8º, número 1 e número 3 do regime do IVA nas transações intracomunitárias. Então, esta legislação do Código do IVA, o artigo 8º, a localização das aquisições intracomunitárias de bens, este artigo diz-nos que são tributáveis as aquisições intracomunitárias de bens quando o lugar de chegada da expedição ou transporte com destino ao adquirente se situa em território nacional. Não obstante o disposto no número anterior, são tributáveis as aquisições intracomunitárias de bens cujo lugar de chegada da expedição ou transporte se situa noutro Estado-membro, desde que o adquirente seja um sujeito passivo dos referidos nos números 1 do artigo 2º, agindo como tal, que tenha utilizado o respectivo número de identificação para efetuar a aquisição e não prove que esta foi sujeita a imposto neste outro Estado-membro. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que a aquisição intracomunitária foi sujeita a imposto no Estado-membro de chegada da expedição ou transporte dos bens, desde que se verifiquem simultaneamente as seguintes condições. O sujeito passivo tenha adquirido os bens para proceder à sua transmissão subsequente nesse Estado-membro, que é o que acontece aqui. A nossa empresa portuguesa foi adquirir os bens à Alemanha para que eles sejam imediatamente transportados para a França e inclua essa operação na declaração recapitulativa a que se refere o número 1 do artigo 30. Já vou falar o que é esta declaração recapitulativa. A linha B. O adquirente dos bens transmitidos nesse Estado-membro seja um sujeito passivo e registado para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado. Efetivamente, o cliente francês é um sujeito passivo de IVA em França. Nós aferimos sobre isso também, sobre a validade do seu número fiscal, através do VIES. A linha C. O adquirente seja expressamente designado na fatura emitida pelo sujeito passivo como devedor do imposto pela transmissão de bens efetuada nesse Estado. Também vamos pressupor que isto é feito, ou seja, quando é emitida a fatura da empresa portuguesa à empresa francesa, nesta fatura nós efetivamente indicamo-lo como o devedor do imposto. Esta operação ela vai ser tributada em França e é o sujeito passivo B que o irá fazer, porque está inscrito em França, apresenta lá a sua declaração periódica e quando apresentar a sua declaração periódica procederá ao pagamento do imposto à taxa de IVA francesa. Ora, apesar de se tratar de uma aquisição não tributada no território nacional, já vimos que esta operação triangular ela vai ser tributada aqui no destino da mercadoria, que é França, sendo que ela é diretamente transportada da Alemanha para a França. Já vimos isto, a operação é aqui tributada. A empresa portuguesa tem um conjunto de obrigações declarativas, ou seja, e essas obrigações declarativas passo a referir quais são. Primeira,
incluir o valor da fatura que lhe foi emitida pelo fornecedor da Alemanha no campo 14 da sua declaração periódica para efeitos de cruzamento de informações entre os Estados-membros. Então, a empresa portuguesa ela vai ter que fazer o seguinte. Nós sabemos que esta operação, já chegamos a essa conclusão, esta operação triangular ela vai ser tributada em França, aqui neste destino. No entanto, a empresa portuguesa, e nós estamos a ver isto, já referi várias vezes, na perspectiva da empresa portuguesa, vai ter que fazer um conjunto de obrigações declarativas. Começa pela declaração periódica do IVA. Ou seja, quando a empresa portuguesa preencher a declaração periódica do IVA, a empresa portuguesa vai fazer o seguinte. Portanto, aqui no portal das finanças, quando da entrega da declaração de IVA, a declaração periódica do IVA, a entrega da declaração, quando for feito o preenchimento da declaração, claro, vai preencher aqui que a empresa portuguesa se localiza no continente, o ano, vamos supor que era 2021, mensal, o prazo da declaração dentro do prazo, e depois, claro, terá que ir uma declaração recapitulativa, já vou falar o que é que isso significa, o contabilista certificado, e depois no apuramento, eu vou só desenvolver um pouquinho aqui isto para ter acesso à declaração toda. Tem operações em que liquidou ou autoliquidou o imposto, sim. Tem operações em que não liquidou o imposto, vou colocar também que sim. Tem imposto dedutível, vamos supor que sim. E temos aqui a declaração com os campos todos abertos, porque eu respondi a estas questões aqui sim, e ele foi-me abrindo os campos todos da declaração periódica. Então, nós vamos ter que colocar no campo 14, conforme eu tinha indicado anteriormente, aqui na solução, a empresa portuguesa vai incluir o valor da fatura que lhe foi emitida por C, o fornecedor da Alemanha, no campo 14 da sua declaração periódica. Esta fatura foi uma fatura no valor de 80 mil euros. Foi a fatura que a empresa alemã emitiu à empresa portuguesa por causa desta aquisição de peças à Alemanha. São 80 mil euros. E estes 80 mil euros eles vão ser declarados no campo 14. Então, no campo 14, 80 mil euros. O campo 14 é um campo que vem no seguimento das aquisições intracomunitárias. E aqui deverá ser o campo 14. Depois, segundo aqui esta solução, ainda temos que fazer o seguinte. Incluir o valor da fatura que nós emitimos à empresa francesa na declaração recapitulativa como operações do tipo 4, as chamadas operações triangulares, artigos 8º e 15º do RITI. Embora sem incluir o seu valor no campo 07 da declaração periódica, tal valor deve ser mencionado no campo 8 da declaração periódica. Então, ainda na declaração periódica do IVA, nós vamos colocar no campo número 8 o valor de 100 mil euros e que é a fatura que nós emitimos à empresa francesa. Temos aqui a fatura que recebemos da empresa alemã, campo 14, e a fatura que emitimos à empresa francesa. Reparem que estes valores são meramente base tributável, não têm qualquer correspondência em IVA a favor do Estado, pelo que são valores de âmbito declarativo, mas que é obrigatório declará-los. Temos também, como referi, que fazer o preenchimento da declaração recapitulativa, ou seja, a quando da emissão da declaração recapitulativa, o valor de 100 mil euros por nós faturado à empresa francesa,
eles constarão da declaração recapitulativa, que nós também temos que entregar, e nessa declaração colocamos aqui o país de destino, a França, o prefixo FR, que é França, o número fiscal da empresa francesa, que foi verificado na Vies, conforme eu referi, e aqui o valor de 100 mil euros. O indicador é o tipo 4. 4 é o indicador para operações triangulares. Conforme eu disse, incluir o valor da fatura emitida à empresa francesa na declaração recapitulativa com operações do tipo 4. Muito bem. Aqui na declaração tipo 4, que significa as operações triangulares. E depois mencionar no campo 08 da declaração periódica, conforme eu também acabei de referir, no campo 8, o valor dos 100 mil euros. Desta forma, a empresa francesa é aquela que terá que liquidar o IVA em território francês, caso a nossa empresa portuguesa não possua registro para efeitos de IVA naquele território. Vou considerar que não. Então, é muito mais fácil ser a empresa francesa que preenche a sua declaração periódica de IVA a entregar na sua declaração periódica de IVA o valor do imposto ao Estado francês, uma vez que uma operação tributada em França é uma operação tributada à taxa de IVA de França, que se aplica em França e tem que ser entregue em França, e nada melhor do que ser o sujeito passivo B, sujeito passivo de IVA registado em França, a entregar na sua declaração periódica de IVA o respectivo montante ao Estado francês. No fundo, esta empresa francesa aplica lá em França o mecanismo da inversão do sujeito passivo, o reverse charge, mas na perspectiva da empresa francesa, e é ela que entrega lá o respectivo valor de IVA e depois vai poder deduzi-lo. Isto é o que acontece sempre. Uma empresa portuguesa, por exemplo, quando faz uma aquisição intracomunitária, não é o caso aqui, mas quando uma empresa faz uma aquisição intracomunitária, uma empresa portuguesa, declara o valor da aquisição intracomunitária no campo 12, aplica a inversão do sujeito passivo, ou seja, é o próprio adquirente que paga o IVA, reverse charge, inversão do sujeito passivo através do campo 13. E depois poderá usufruir do direito à dedução desse mesmo imposto no campo 22, eventualmente se for à taxa de 23% e se for de mercadorias, ou 24%, mas em princípio será o 22%, se for à taxa de 23%, o 23% dedução à taxa de 13% e o 21% dedução à taxa reduzida. Bom, mas não tem a ver com o caso concreto. O caso concreto será declarar os 80 mil no campo 14, uma vez que esta operação não tem imposto para o Estado português. O IVA é pago em França, uma operação tributada em França. Temos assim a exemplificação de uma operação triangular, uma empresa portuguesa que pretende vender mercadorias a uma empresa francesa, mas vai ter que as adquirir na Alemanha. E a mercadoria é diretamente enviada pela empresa alemã à empresa francesa. O que disto resulta é que a operação é tributada em França e a empresa portuguesa, que faz aqui uma aquisição intracomunitária à empresa alemã e depois uma transmissão intracomunitária, efetivamente isto não vai ao encontro daquilo que é o circuito comercial entre faturas, uma vez que a mercadoria é imediatamente entregue à Alemanha. É uma operação triangular. A empresa portuguesa vai, do ponto de vista da sua declaração periódica do IVA, declarar, conforme eu referi, numa perspectiva da obrigação declarativa, e preenche também a declaração recapitulativa, conforme eu acabei de explicar. Fica então assim visto um exemplo de uma operação triangular.
Sendo que, conforme eu referi, estas matérias são ministradas, desenvolvidas nos cursos práticos da Certform, nomeadamente no curso prático de IVA, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso de Gestão Fiscal e também no Mini MBA em Finanças e Fiscalidade Aplicada. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu e até breve.